no Instituto Geológico, criou uma outra peculiaridade na pós-graduação, que quem financiou a pesquisa foi o Instituto. Então, comprou os equipamentos, me dava o carro, diária, eu levava o Emerson junto comigo, tudo pela instituição. Então, são nuances da minha pós-graduação que diferem bastante da maioria, né? Então, o meu caso não é exatamente um caso que diga, isso retrata a pós-graduação da geografia, né? Do programa de pós-graduação. Mas, então eu vou relatar um pouquinho essas experiências para vocês e vou começar com um trabalho no Instituto Geológico, para vocês saberem. Inclusive, a gente está previsto que tenha concurso aí em breve, a gente não sabe quando, porque depende do nosso governador autorizar. Para graduados, né? Isso. Basta ser formado. Eu vou contar então desde como que é o ingresso e aí o trabalho na instituição, as áreas que existem lá para a gente saber o que eu faço, né? Então é assim, o concurso, ele é um concurso muito similar ao que tem para professor na USP. São 3 etapas, que tem análise de memorial, tem uma prova oral e uma prova escrita, todas com sorteio de ponto nos moldes que é feito para entrar como professor aqui no departamento. A única diferença é que a gente não tem que dar aula, então a gente não tem a aula didática. Uma prova, não tem que ministrar uma aula, mas é uma etapa da mesma forma. E são 3 na banca, que acho que são 5, né? Tem professores externos, todos doutores, o mais graduado preside a banca e assim por diante. Mas segue muito o modelo daqui, não foge nada, a única diferença é que a gente não tem que dar aula. E depois a gente é nomeado quando o governador quer também. Então o concurso logo termina, sai o resultado, você pode esperar. No meu caso, foram 1 ano e 10 meses para ser nomeado. Ele queria que saísse uma lei, a nova lei da Previdência, antes de contratar os funcionários, né? Enfim. O Instituto Geológico, ele é um instituto de pesquisa do governo, como existem 19 institutos no estado todo, de várias áreas, biologia, medicina. E a gente tem o Instituto Geológico, tem o Instituto Florestal, que também abarca geógrafos, o Instituto Agronômico de Campinas. E o Instituto Geológico é a instituição mais antiga de pesquisa em geografia e geologia que a gente tem no Brasil. Ela foi fundada pelo imperador Dom Pedro II em 1886. Pelo um geólogo, um engenheiro geólogo, chamado Orville Derby. Tem até nome de rua aqui em São Paulo, fica na Moca. E os documentos dessa época, todos estão lá na nossa instituição, não foram roubados como foram do Botânico, apesar de ter passado um cara meio esquisito pedindo para olhar nossa seção de obras raras, uma semana antes daquele furto. Então é uma instituição de pesquisa, né? Ela mudou o direcionamento. Naquela época do imperador era para descobrir terras boas para o café e para a implantação e geração de energia elétrica. Hoje o enfoque é mais a preservação ambiental, ele está na Secretaria do Meio Ambiente, então o foco das pesquisas é para a preservação, conservação e gestão ambiental do estado. E lá no Instituto a gente tem 2 divisões de pesquisa, a divisão de Geologia e a divisão de Geografia. Na divisão de Geologia a gente tem 5 áreas de pesquisas básicas: Geologia de Engenharia, Hidrogeologia, Geologia Geral, Recursos Minerais e Paleontologia.
Dessas todas, onde tem geógrafo são hidrogeologia, geologia de engenharia. Depois, inclusive a Bianca, que é professora aqui de geomorfologia, entrou nesse concurso para geologia de engenharia. Mas na época ela passou também em Ourinhos e preferiu ir para Ourinhos. Na divisão de geografia a gente tem 3 áreas de pesquisa, 3 núcleos, que é climatologia, geomorfologia e uso do solo. A nossa seção de geografia, lá na divisão de geografia, está bem pequenininha porque as pessoas foram saindo, foram migrando, vai para um outro lugar, pede transferência e tal. Nós estamos com poucos profissionais no momento, né? Na climatologia tem 2, eu e a Miriam. Então está bem restrito, a gente precisa desse concurso para reforçar novamente as áreas, né? E a geografia foi a que mais perdeu. Não sei se é porque o mercado privado está muito melhor, né? Bom, ele que vai dizer. Ele é que vai dizer para a gente. E o cotidiano de trabalho é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Não acho nem um pouco estressante. A gente tem uma liberdade bastante grande de realizar as pesquisas, tanto do nosso interesse, eu gosto de uma linha, tal, desde que esteja contemplado nas nossas linhas de pesquisa, como vocês têm aqui no programa, que são linhas amplas, é possível a gente desenvolver uma pesquisa. Meu doutorado era uma pesquisa da instituição, que era o meu doutorado ao mesmo tempo. Então era uma pesquisa aqui e era uma pesquisa da instituição. Então é possível você trabalhar com essas coisas. E a gente tem, hoje em dia, está tendo uma gestão participativa de aplicação dos recursos que a instituição ganha anualmente. Então eu tenho conseguido comprar bastante equipamentos, carros, para fazer os experimentos de campo. Eu fazia praticamente trabalho de campo todas as semanas. Quase não morava mais em São Paulo de tanto que eu ficava no campo. Houve uma época, só viajava. Acabei conhecendo bastante o estado de São Paulo. Era uma dinâmica de pesquisas de campo, que são as coisas que a gente está mais carente, de gerar essas informações mais próximas do real, né? No regional, a princípio, as coisas estão relativamente resolvidas, né? E bem conhecidas. Então, a gente demanda esse conhecimento em escalas de detalhe. E aí exige muito, muito campo. Então a gente define essas pesquisas, esse cronograma, e realiza as pesquisas que a gente faz. A gente consegue muitos projetos FAPESP. Lá na instituição tem entrado bastante recurso. Esse ano de 2011 entrou R$800 mil só da FAPESP para a instituição. Entrou da FINEP 1 milhão. Então tem um quadro de pesquisadores, 92% aproximadamente são doutores, então a gente consegue pegar muito recurso de órgãos de fomento, né, de agência de fomento. E a instituição fomenta também. Então, se você não quer pedir para a FAPESP, é provável que a instituição vai financiar a sua pesquisa também. Então é bem gratificante. As possibilidades de realizar e concretizar e descobrir as coisas que a gente tem interesse na geografia são muito boas. E de trabalhar em equipe também. A gente pode tanto fazer um projeto sozinho, como fazer um projeto grande de equipe, contemplar várias áreas e fazer os cruzamentos de informação. Tem muitos projetos desse tipo também. Teve um que eu gostei muito, que foi em Ubatuba, sobre regeneração de áreas degradadas por mineração de saiba. Então a gente tinha uma equipe muito, muito grande. Tinha economista que vinha da Unicamp, tinha a professora Sueli aqui do departamento para fazer a parte de... não era biogeografia, uma organização social dos bairros, agora eu não me lembro o termo que ela usou.
tinha eu fazendo a parte de climatologia, aí tem o pessoal que faz a parte de risco, o mapeamento geológico em si. Então, esses projetos grandes são muito interessantes para serem desenvolvidos, né? E isso eu acho muito, muito bacana lá na instituição, esse grau de liberdade. Por outro lado, a gente também atende a determinadas demandas que vêm das esferas de governo, ou dos secretários, né? Ou do próprio IBAMA, por exemplo. Eu estou fazendo um estudo sobre os microclimas de caverna e o impacto da visitação nesses ambientes microclimáticos, a pedido do IBAMA. Em 2008, vocês devem lembrar, foram fechadas as cavernas no estado de São Paulo, a visitação porque não tinha planos de manejo. Você fez um termo de ajuste de conduta para que fizesse um plano de manejo emergencial. Aí o pessoal aqui do departamento trabalhou, fez esse plano, um estudo expedito para poder abrir e voltar a fazer as visitas, já que aquilo lá é muito importante do ponto de vista econômico para a região. E coube a mim fazer um monitoramento de longo prazo, um estudo de longo prazo, de detalhe, dessa visitação, do impacto dessa visitação, que foi um pedido feito pelo IBAMA, né? Então a gente cruza, trabalha com essas duas esferas, tanto a sua liberdade, a sua criatividade, aquilo que você acha que precisa ser respondido e aquilo que o governo precisa que se responda, né? Às vezes essas coisas se atrapalham, tem gente que não quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então, essas coisas acabam acontecendo, né? Mas é bem interessante, assim. E é um trabalho que, a princípio, não estressa. No momento, e é um momento que eu estou um pouco desgostoso, eu estou ocupando a direção da divisão de geografia. Então, estou diretor, e esse cargo burocrático ele incomoda, ele não deixa você fazer tanta pesquisa, você tem que ficar em reunião. Eu sei. Você sabe bem que você tem que ficar em reunião, tem que fazer orçamento, tem que cuidar de dinheiro, enfim. É um cargo burocrático que te consome o tempo que você aplicaria no trabalho de pesquisa, né? Então, mas são coisas momentâneas, você não precisa necessariamente ficar lá. Você pode recusar. E a gente faz meio que na instituição um rodízio porque é um cargo chato. Tipo, ó, fiquei um período, agora você vai lá e toca por um período, né? Então, mas tem aquelas pessoas que adoram, tem gente que é carreirista da burocracia na instituição. E toca e faz muito bem, né? O cara é um excelente diretor, é um excelente chefe de sessão e assim por diante. Então tem essas coisas assim, mas o cotidiano é uma delícia. Você chega na sua sala, tem o seu gabinete para pesquisar, a sua biblioteca. A nossa biblioteca é a maior biblioteca de geociências que a gente tem no Brasil também, está tudo lá no Geo. Infelizmente é longe para consultar, mas é o maior acervo de geociências. Mas não de periódicos. Aqui não dá para bater. Vocês têm um acesso aqui na pós-graduação a periódicos muito maior do que a gente tem lá. A gente não tem aquele VPN. E está negociando isso com a Pró-Reitoria. Isso a gente não tem. A gente tentou assinar um periódico e saía R$120 mil por ano. Uma coisa absurda, a gente não conseguiu. Não tinha orçamento. Mas em termos de livros, assim, anualmente a gente compra mais de 100 livros, assim, tem uma política boa de expansão da biblioteca. Vou falar um pouquinho da carreira de pesquisador agora. Ela é uma carreira que se difere do funcionário público padrão. Então, você entrando lá na instituição para ser pesquisador, você cai numa carreira específica que foi criada em 1975, que é composta de 6 níveis. Então, você é obrigado a entrar no nível 1 e você pode chegar no nível 6, que é o nível máximo. Isso daí, ela foi criada para espelhar a carreira da universidade. Então,
tem o MS1, que hoje em dia acho que nem existe mais, ninguém mais entra na universidade como MS1. O MS2 é quando você entrava com o mestrado. O MS3 é onde todo mundo entra agora, né? Já entra como doutor. Aí depois tem o MS4, que parece que foi abolido na universidade. Agora tem o doutor 1, doutor 2, aí, nível de docente 1, nível de docente 2. Então. E o nível 5 seria o nível de livre docente e o nível 6 de titular. A única diferença é que lá na instituição todo mundo pode chegar a nível 6. Aqui, o nível 6, que é o titular, tem vagas. Então no departamento são 7 vagas, se eu não me engano. Então só 7 pessoas aí vão chegar, você tem que esperar alguém sair para poder entrar nessa vaga. Lá não, lá você produzindo, fazendo pesquisa, publicando artigo, fazendo trabalho de pesquisador, você vai subindo o nível. Tem a sua pontuação, você presta uma prova, se você atinge a pontuação, você sobe de nível. E de salário? O salário inicial eu não me lembro agora, a gente teve um reajuste, agora bagunçou tudo a tabela. Mas o salário inicial do nível 1 deve ser 3 mil e alguma coisinha. E aí a gente ganha em salubridade, porque a gente vai muito para campo. Você acrescenta R$500 a isso. Né? Então isso é o que você acaba no inicial ganhando uns 3.700. O nível final eu também já não sei mais quanto ganho. Tá? Eu estou no nível 4 e eu tenho a diretoria, que a gente ganha mais por isso. Então, meu salário bruto parece bastante, mas líquido não fica assim, tá? É 10 mil. Tem vaga para professor da USP lá? Tem pesquisador de IG que agora se credenciou aqui na pós-graduação, que é a Célia. Não sei se vocês já tiveram aula com ela, pesquisador do IG. Então, o nível 4, com essa diretoria que eu tenho, ganha 10 mil. Líquido, você tira 40%. Então a gente ganha 6 mil líquido. E não é um salário ruim, se a gente pensa em termos de Brasil. Mas a gente está muito fora. A gente ganha muito mal em relação aos pesquisadores de outros estados, da esfera federal, em relação até para os próprios professores da USP, né? É exatamente o que um professor da USP, doutor, sem nenhum quinquênio, sem nenhum... Né, acaba recebendo líquido. Isso, e o professor da USP entra no nível 3, né, que é doutor. Eu já estou no nível 4. E eu tenho que ter um cargo de diretoria para ganhar um pouquinho mais. Então, a gente está defasado, né, em relação... A USP já está defasada em relação às federais. Ao mercado. O professor da USP já ganhou. O pesquisador também ganhou. Com esse estilo de governo, a tendência é que as coisas piorem e a gente sofre ameaças constantes de fechar as instituições de pesquisa. Em 2005, eles queriam privatizar todas, alegando que a gente tinha que fazer pesquisas que vendessem, né? Daí, falando que não adiantava ser funcionário público, se você fosse um cara que vendia o seu serviço, você ganharia muito mais, né? Então, essa era a justificativa. Isso não deu certo, aí logo em seguida veio a lei de inovação tecnológica e as coisas continuam nessa pressão, processo de desmonte. A primeira coisa é abaixar o salário, né? Você se desinteressa, tem evasão e assim por diante. Mas acaba sendo um salário razoável, né? Eu acho que a gente não ganha mal, mas em relação ao que tem no espectro geral, assim, a gente ganha menos do que as pessoas, né? E agora, para retornar à pós-graduação, eu acho que tudo bem? Como eu caí me coloquei numa área que era a minha especialidade. Eu vinha de técnico do laboratório de climatologia e desde o TGI foi climatologia, mestrado, doutorado. Então
eu estou numa área que eu não tenho muita deficiência do conhecimento. O trabalho que eu aprendi aqui é o que eu faço lá. Né? Então, para mim, assim, foi bárbaro, né? Eu acho que eu tenho uma formação super excelente em relação, inclusive, aos outros que eu vejo lá na instituição. Mas tem coisas que a gente se coloca como desafio e que a gente não quer aprender. Eu precisava entender dos processos físicos da atmosfera, né? Que aqui a gente aprende aquilo que... Qual que é o fato geográfico do clima, né? Nós somos geógrafos. Qual é esse fato geográfico? Mas o clima e os processos físicos que regulam para produzir esse clima, né, a gente precisa entender dele, né? Então, para buscar isso, e aqui a gente não tinha isso, eu fui fazer cursos na meteorologia, né? Então eu fiz várias disciplinas na meteorologia para poder aprender. Mas eu tenho uma insuficiência muito grande em matemática, por exemplo. Então essas coisas eu tenho que ir buscando à parte, não sei se cabe eu dizer, olha, faltou matemática na minha formação, porque eu estou me formando geógrafo. Estatística, né? Especificamente. Então, assim, eu não tenho não é crítica ao programa, sabe? Mas eu acho que a gente é que tem que dizer, olha, eu preciso saber isso, e a gente tem que caçar o que a gente precisa saber, né? Mas no âmbito da geografia, eu acho que aqui a gente tem uma formação muito rica, né? Não sei como está hoje, porque já mudou bastante. Mas eu acho que a nossa formação aqui é excelente. E eu tenho participado de algumas bancas de mestrado, de doutorado aqui, que é muito bacana. Para mim é sempre um retorno ao departamento, e isso é muito jóia, né? E eu percebo que as pessoas estão se tecnificando mais. Na minha época de graduação e tal, a gente fazia uma coisa menos técnica e mais reflexiva. Hoje eu acho que nós estamos passando por um processo de tecnificação. A gente gosta de ir lá e medir, eu quero ver como é que funciona o negócio e tal, e não tanto o processo mais de reflexão, né? Isso é de uma forma geral, eles têm trabalhos muito mais reflexivos, outros muito mais técnicos. E na pós-graduação, uma coisa que eu sentia muito falta, isso na minha época, que acho que talvez tenha mudado, era de disciplinas. Na minha época não tinha como fazer disciplina. E uma disciplina, às vezes, que você tinha que fazer porque você precisava do crédito, mas não tinha... Poxa, eu estou fazendo isso aqui, o que fazer? Então isso daqui, naquela época da pós-graduação, eu entrei em 2001 no mestrado. Então, e no mestrado normalmente a gente faz muito mais disciplinas, porque você consegue transportar os créditos para o doutorado depois, né? No doutorado você acaba fazendo uma só. No mestrado eu lembro, eu fui fazer uma disciplina e tal, e aí acabava ficando sem contexto para a sua aplicação na pesquisa, para aquilo que você queria se desenvolver, né? Mas eu fiz uma disciplina que eu achei que valeu toda a pós-graduação, que foi a disciplina da Sônia Furian, e eu não tenho bem certeza, acho que foi a primeira disciplina dela na pós-graduação. E ela marcou, foram 10 dias no campo. Era isso a disciplina dela. Você tinha que ficar 10 dias no campo, isolado, não pegava o telefone, não tinha televisão, não tinha nada. Então você fazia uma imersão para resolver um problema que ela colocava. Que é como fazer uma tese. Então você se coloca um problema, e aí você tem que discutir e investigar. Então foi um processo de responder àquela tese que ela colocava. Ela queria saber, naquela disciplina, quais eram os caminhos da água, os processos de circulação e retenção da água no solo. Então a gente tinha que abrir trincheira, aí voltava, fazia coleta do material, analisava, via, ó, tá faltando isso aqui, eu preciso saber o que tem aqui para poder entender e tal. Aí no dia seguinte ia fazer.
E quando a gente não estava no campo mesmo, a gente estava em aula à noite, às vezes cada um fazia um seminário sobre algum tema que era necessário a gente entender para responder aquelas coisas. Então foi uma disciplina que eu achei muito interessante, assim, muito profícua em termos de pós-graduação, em termos de nível e de suprir as necessidades que o pós-graduando precisa, sabe? Teve disciplinas que eu fiz que eram só seminários. Eles apresentavam um seminário e tal, e discutia o texto. Que é muito legal, mas às vezes a gente não acaba não evoluindo, né? Isso é o que eu sentia, né? Talvez hoje eu veja com outros olhos. Mas essa disciplina da Sônia eu lembro que me marcou muito. Agora, a dificuldade. Você tem que ter tempo para ficar 10 dias no campo. Quem é que tem condições de ficar 10 dias isolado, né? Então, muita gente trabalha, a gente precisa ganhar dinheiro, tem família, tem um monte de coisa e não consegue ficar 10 dias no campo. A Sônia mesmo nunca conseguiu repetir esse curso depois desse. Então, é uma coisa bastante difícil, né? Para se pensar em como o que poderia ser interessante para fazer, para propor, né? Então, é isso. E no mestrado, quando eu ainda era aqui, eu tive uma ajuda boa da pós-graduação. Eu era orientando do Tarifa, ele resolveu se desligar do programa, abandonou todos os orientandos e o Emerson me pegou. Foi bonzinho, agora me salvou. E aí o Emerson me ajudou pra caramba, com muitas coisas na pós. Então ele conseguiu carro para poder fazer campo. Os equipamentos eram do laboratório na época e tal. Então o mestrado foi muito jóia. Esse suporte que o programa deu, né? E no doutorado eu não dependia de nada daqui. Eu quase nem via para cá, né? E eu sentia a falta de estar aqui, desse convívio com os colegas, com os amigos, com os professores, que eu tinha muito no mestrado e que no doutorado não tinha. Eu tinha que ficar lá me dividindo com as coisas do coletivo da instituição com a minha pesquisa individual. Mas, por outro lado, pagou tudo, os equipamentos todos os campos que foram inúmeros. Em termos de estrutura, assim, foi muito bom contar com esse apoio da instituição para poder fazer a pós-graduação. Então foram dois momentos bastante distintos, né? E eu fico com muita saudade disso. Tem hora que me dá vontade de fazer uma nova pós-graduação, né? Para poder viver esse processo. Mas eu queria viver não a tese em si, isso não, né? Fazer o trabalho. Só a parte boa. Só a parte do convívio, da discussão, das disciplinas, sabe? Que naquela época eu mesmo não dava esse valor. Então eu sinto mais falta de trocar essa ideia agora. Olha, eu fiz um campo assim e eu observei essa coisa aqui, o que você acha que é? Ou ir no campo de um amigo e ajudar ele numa coisa que nem é a sua especialidade, você vai lá ajudar, vai coletar a amostra de solo, de água e tal. Então, esse espírito da pós-graduação que eu tive no mestrado, assim, eu sinto muita falta, né? E acho que até por eu estar nessa fase da diretoria, meio afastado da pesquisa, eu estou sentindo mais falta ainda. Então é isso, foi uma historinha ali um pouco confusa. Acho que talvez as perguntas sejam mais... No meu caso também não é muito comum aqui. Eu sou alemão, faz 15 anos que eu cheguei no Brasil, em 97. Eu me formei em Geografia, Geologia e Ciência de Solos na Alemanha. O curso é um pouco diferente daqui, o curso da graduação. Então, na verdade, é uma mistura entre a graduação daqui e o mestrado daqui. A gente tem que escolher uma matéria principal, que era geografia. Dentro da geografia, depois de dois anos, eu já resolvi fazer somente geografia física. E ao longo dos 5, 6 anos, também não é tão fixo, né? Agora também mudou um pouco.
a gente também tem que fazer duas matérias complementares, que eu iniciei com jornalismo e com etnologia, e depois de muito pouco tempo descobri que não é bem o que me interessa e mudei para geologia e ciência de solos, pedologia. Então cheguei no Brasil em 97 e tinha uma certa bagagem de trabalho, tinha trabalhado na Alemanha em consultoria ambiental, não com áreas contaminadas, que eu faço hoje, ou não muito, era mais com estudos de impacto ambiental, planejamento regional, essas coisas. Mas também já tinha trabalhado com áreas contaminadas. Então, cheguei com essa bagagem no Brasil e logo depois de aprender o primeiro português, entrei no programa de pós-graduação aqui, na USP, com bastante ajuda do Felisberto Cavalieri, que virou um grande amigo também, além de ser um grande orientador. Além de falar alemão como poucos. Além de falar alemão, exatamente. Isso não atrapalhou muito, ao contrário, ajudou bastante. Logo nesse primeiro ano também conheci a Marisa, que participou do programa também, de pós-graduação. Bom, então, no ano 2000, em conjunto com uma empresa de consultoria ambiental de Munique, no sul da Alemanha, abri uma empresa aqui que chama Nicol do Brasil, e o foco de trabalho dessa empresa são áreas contaminadas. E eu pus esse título aqui, uma área de atuação para geógrafos, porque eu vejo no mercado que tem muito poucos geógrafos e em comparação com a Alemanha, por exemplo, que é outra experiência minha, isso é muito diferente. Lá eu diria que talvez 30% dos geógrafos formados trabalham no tema de áreas contaminadas. Aqui eu tenho agora essa empresa há 12 anos, tenho 23 funcionários agora, nenhum geógrafo. Eu sempre fico contente quando eu recebo um currículo onde está escrito geógrafo. Geógrafo. Já tem pontos positivos, né, pontos adicionais. Mas, infelizmente, isso acontece muito poucas vezes. E isso foi um dos motivos de eu ter concordado com esse convite do Luiz para expor um pouco essa área de mercado, essa área de atuação para geógrafos. Eu tinha conversado na época muito com o Felisberto também sobre a parte prática na pós-graduação. A graduação eu não conhecia aqui, mas fiquei muito surpreso agora com o que o Gustavo falou, esse curso de 10 dias fora e no campo. Eu acho muito importante isso. Eu não vi isso. Não, eu minto. A gente foi para Campos do Jordão. Não, para Campos do Jordão. Verdade. Não teve isso. Mas eu achei muito pouco. Então eu tinha conversado muito com o Felisberto na época sobre essa área prática, que na Alemanha a gente tinha feito muita geografia aplicada. Aplicada quer dizer que o que pode ser aplicado no mercado de trabalho. É um direcionamento um pouco maior para o mercado de trabalho. Eu sempre, nas conversas antigamente aqui com colegas, recebi daí ou ouvi a opinião de não, a gente tem que refletir e pesquisar. Sim, ótimo, mas se depois de sair da faculdade, depois de sair de uma pós-graduação, eu não consigo trabalhar em lugar nenhum porque eu não tenho acesso, isso não me ajuda muito.
Então eu acho que é importante ter um pouco essa visão também para a área aplicada. O Gustavo também disse que descreveu a atividade dele com as palavras que é tranquilo e é gostoso. Tranquilo para mim não é. Porque, assim, como o Gustavo, como o Luiz, eu tenho agora muito mais tarefas administrativas do que de trabalho do dia a dia. Do trabalho de campo, última vez que eu fui em campo, não, eu vou bastante, mas eu não faço trabalho de campo. Não dá tempo. Mas, então esse trabalho não é fácil, é bastante estressante, porque eu preciso arrumar trabalho e projetos para manter a firma e para garantir garantia é difícil, né? Mas para viabilizar um crescimento da firma também. Então é um pouco diferente da área pública, é bastante diferente, na verdade. Bom, vamos começar aqui. Eu queria mostrar aqui um pouco o que a gente faz, o que é consultoria ambiental em relação a áreas contaminadas. Alguém tem alguma experiência com isso? Não? Nada? Ok. Existe um projeto do governo alemão, coincidentemente, ou existia um projeto junto à CETESB, começou mais ou menos no ano 1990 para implementar no Brasil, no estado de São Paulo, um gerenciamento de áreas contaminadas. Produto dessa parceria de mais ou menos 10 anos foi um manual de áreas contaminadas, que pode ser baixado no site da CETESB. E depois de terminar esse projeto, o pessoal da GTZ, pela abreviação aí, curso de alemão, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, é uma agência de cooperação técnica do governo alemão. Eles contataram a minha firma, me ligaram e perguntaram se eu não tinha interesse em melhorar um pouco esse gerenciamento de áreas contaminadas, de desenvolver um pouco mais. Porque existia agora esse manual bem básico e nós fizemos então daí em cooperação com eles um manual específico para contaminações de solo e água subterrânea em indústrias metalúrgicas, principalmente voltado a solventes clorados, que hoje vou ter que falar um pouquinho. Tudo bem. Os solventes clorados foram desenvolvidos nos anos 30 do século passado para substituir benzeno para limpar peças e muitas outras aplicações. Mas principalmente na indústria metalúrgica, para fazer limpeza de superfícies antes de fazer uma galvanoplastia ou antes de pintar. Sempre tinha que limpar peças, tirar óleo e graxas. Então, como se sabia do efeito nocivo do benzeno, que é bastante cancerígeno, é explosivo, é inflamável, foram desenvolvidos produtos que se achava que não tinha nenhum efeito nocivo, nem para as pessoas, nem para o meio ambiente, que na época não foi muita preocupação. Nos anos 80, ou seja, 50 anos depois disso, se descobriu que na verdade não é bem assim, ele é bem pior do que o benzeno, porque esses compostos são cancerígenos, a densidade é maior do que a água, ou seja, infiltrando no solo, atingindo o nível da água, ele não fica na superfície como os compostos leves, ele migra até encontrar alguma barreira física. Eu tenho na cidade de São Paulo agora, sei lá, digamos 15 casos que tem uma contaminação assim bem acentuada, ou seja, até 20 mil acima dos limites permitidos, 20 mil vezes acima dos limites permitidos, até uma profundidade de 200, 300 metros.
Em outras palavras, o bem a proteger, a água subterrânea na cidade de São Paulo está totalmente comprometido. Então, para esses compostos, a gente fez daí um manual de 250 páginas, também pode ser baixado no site da internet, da CETESB. Está um pouco escondido, lá tem câmaras técnicas, câmaras em atividade, indústria metalúrgica, siderúrgica, e aí embaixo aí está. Mas quem tiver interesse, eu posso mandar um link. Então fizemos isso. Bom, com o objetivo de melhorar um pouco esse serviço no estado de São Paulo. Por quê? Quando a gente começou, quando eu abri a empresa, tinha em torno de 15, 16 empresas de consultoria ambiental em áreas contaminadas no estado de São Paulo. Hoje, eu não sei ao certo, mas eu acho que são em torno de 300 empresas. Do meu ponto de vista, em torno de 80% são meio, assim, muito... deixa a desejar, muito mal organizadas, e assim, daí do restante das 20 empresas tem uma boa parte que tem um nível de conhecimento muito avançado, e daí a gente queria aumentar um pouco esse nível com esse projeto para capacitação de órgãos públicos, da própria CETESB, do setor de indústria. Convidamos para workshops, para treinamentos, os representantes de meio ambiente das grandes indústrias, enfim. Bom, isso aqui só o que eu sempre mostro para os clientes. Eu não vou fazer isso muito tempo com vocês, só para entender o que é uma área contaminada. Temos aqui os meios sem impacto, pode continuar. Aqui eu só desenhei uma lente de argila na zona saturada, e temos aí uma fábrica em cima que é uma potencial fonte de contaminação. Depois dá uma área de desengraxa. E aqui, bom, botei uns slides no meio. Nós podemos ver que ao longo da investigação de áreas contaminadas, primeiro você tem que verificar quais as potenciais fontes, porque nesses pontos você verifica se há um impacto ou não. Então, depois de um levantamento histórico, que é, na minha opinião, a parte mais importante, porque é a base de todo o trabalho. Se eu tiver essa área aqui como área de trabalho e o objetivo é descobrir se está contaminado ou não, eu não sei onde furar, eu não sei o que analisar, eu não sei nada. Então eu preciso saber, ao longo do uso dessa área, onde teve estoque, manuseio de líquidos, quais líquidos foram utilizados em quais quantidades, onde, como, por quê. Essas são as perguntas que têm que ser esclarecidas antes de iniciar o trabalho técnico. Iniciando o trabalho técnico, eu começo nas áreas fontes, na parte superficial, vejo se há algum impacto. Então são feitas amostras de solo, muitas amostras de vapor do solo, no caso de compostos voláteis, como são os solventes clorados, por exemplo. E daí, aos poucos, a gente vai aprofundando para ver como que acontecia a migração desses contaminantes. Aqui mostra daí já o resultado de análise da água na parte superior do aquífero. Aqui uma parte intermediária do aquífero, e no próximo a gente chegou ao aquífero cristalino, que muitas vezes também é impactado por fissuras e fraturas, onde já é muito mais difícil fazer também, por exemplo, uma modelagem matemática do transporte. Enfim, são as fases, bem resumidamente, do trabalho de investigação. Pode
Bom. Isso aqui só mostra quem usou ou ainda usa solventes clorados. Interessante é também, durante o meu doutorado, que era um atlas ambiental da bacia do Pirajussara, eu tentei fazer um levantamento de potenciais fontes de contaminação. Então eu andei por toda a área, peguei isso aqui já como base do meu trabalho, porque os compostos clorados foram usados em indústria metalúrgica, eletroeletrônica. Na Alemanha o maior caso é da Siemens. Aqui não é muito diferente. E tratamento de superfície, metal, usinagem, fundições, cópias de filmes cinematográficos. Para copiar, antigamente eles colavam o filme original no filme novo para copiar com a luz e para não ter bolhas, para ter um contato sem nenhuma falha, colocavam um solvente clorado no meio. Então tinha muito uso de solvente clorado. Indústria química, claro, farmacêutica, lavagem a seco. Todo mundo conhece lava seco, o 5-a-Sec, American Dry Washing, ou que seja. E todos eles trabalham com um produto que chama percloroetileno. É o grande vilão da história. Porque ele é o inicial e depois tem vários compostos de decomposição que cada vez ficam mais perigosos. Então, nós temos essas atividades em toda a parte da nossa vida, no shopping, em áreas residenciais, né? Então não precisa ser no parque industrial. Pode continuar. Bom, isso aqui mostra, de novo, como que a migração de compostos clorados, então eles não param ao atingir o nível da água subterrânea, eles continuam, e sempre quando tem alguma alteração de densidade, de permeabilidade, tem um espalhamento horizontal. Então eles podem migrar até 10 quilômetros, ao contrário de, por exemplo, casos de posto de gasolina, óleo diesel migra 200 metros, talvez 300, mas aí acabou. E os solventes clorados podem migrar muito mais. Essa, na verdade, está aqui. Pode continuar. Então, aqui um pouco para ilustrar esse trabalho, levantamento histórico. Então, como eu disse, para descobrir quais líquidos foram utilizados, onde, como, quais quantidades e porquê. Então, é um trabalho bastante minucioso de detetive, basicamente. Você tem que ir na indústria, os funcionários da indústria têm um enorme receio em dizer a verdade, porque eu vou agora expor tudo o que aconteceu aqui nessa empresa durante os últimos 60 anos. Vou perder o emprego. Mas é muito importante, porque sem saber onde foi usado o que, eu não posso avançar corretamente. Isso aqui é a amostragem de vapor do solo que na Alemanha, por exemplo, é padrão para solventes, para qualquer composto volátil. No Brasil, eu estou tentando implementar isso ainda na CITESB. O método é aceito, mas não é muito conhecido ainda no Brasil. Está iniciando agora. Ele tem a grande vantagem que alguém faz pedologia ou fez? Sim, né? Então, nós temos um meio e nós temos a distribuição granulométrica do solo, então eu tenho também os poros. Quando eu tenho um composto volátil e ele infiltra nesse ponto aqui, por exemplo, eu faço uma sondagem 2 metros do lado e pego os sólidos, o solo mesmo, para analisar, eu não vou descobrir nada. Eu não vou pegar o componente. Porque o líquido não envolveu os grãos, ele não ficou como
entre os grãos, assim, como adesão. Absorvido. Absorvido. Ele simplesmente não passou por minha área. Então, isso quer dizer que para avaliar a área, ou eu tenho dados muito exatos sobre o ponto de infiltração, que basicamente é impossível, pelos motivos que eu falei agora, ou eu preciso fazer uma malha muito densa de amostragem, o que normalmente é inviabilizado porque o cliente não está disposto a pagar milhões pela primeira avaliação. Bom, então eu tenho esse método que, apesar de não acertar o ponto exato, eu pego pelo menos traços do componente volátil, porque eu tenho uma migração dos vapores de concentração alta, ou seja, do ponto de infiltração em direção à concentração baixa, ou seja, em volta desse ponto. Dependendo, obviamente, da permeabilidade do solo, da volumetria, eu tenho um raio pequeno ou grande. Mas, enfim, é um método muito importante para diminuir os custos da primeira investigação. Aqui, a amostragem de solo. Esse aí foi um caso bem interessante. Esse amarelo que tem lá no amostrador é solo de uma igreja, uma área de uma igreja. Na verdade, tinha antigamente uma fábrica de tintas lá, isso aqui é cromo. É puro cromo. Bom, amostragem de solo e depois instalação de postos de monitoramento, amostragem da água e depois análise. Bom, depois de tudo isso, dessa parte de campo, há um negócio nesse gerenciamento de áreas contaminadas que chama avaliação de risco à saúde humana. Na verdade, a legislação exige avaliação de risco em relação à saúde da população, fauna e flora, o próprio solo, águas do ar, interesse de proteção à natureza, à paisagem, ordenação territorial e planejamento regional e urbano e segurança e ordem pública. Na prática, o órgão ambiental exige o primeiro ponto, uma avaliação de risco à saúde humana, para verificar o que é essa área abandonada, o que tem que ser feito nela para viabilizar um futuro uso, sem causar riscos diretos. Bom, isso aqui não dá para ler, mas é só para mostrar que depois desse processo de investigação, a avaliação de uma área contaminada começa o processo de recuperação. Isso aqui é uma seleção de métodos. Todos esses azulzinhos aí embaixo são métodos que podem ser utilizados para remediar uma área contaminada com solventes clorados. Só para mostrar que tem uma grande gama de processos possíveis. Isso daí é a curva de urgência. Eu mostro isso para clientes também. Mostra o nível de urgência da empresa em contratar ou agir. No primeiro ponto, o responsável corporativo fica sabendo de um problema ambiental. Então, a urgência dele vai para quase 100%. No terceiro, os serviços de consultoria são orçados. Então, daí fica boiando lá em 120%, 130%. Em 4, chega a proposta. A urgência cai para 0. Vai boiando, daí por um tempo, durante a diretoria da empresa se pergunta, será que não tem outro meio de resolver isso? No 6, chegou uma intimação do Ministério Público ou uma denúncia de vizinhos que tem uma criança doente, então sei lá. E enfim, daí a partir disso eles levam o negócio a sério e vai resolver. Então é só isso. Opa.
Então, queria falar isso para vocês. Muito obrigado. Eu fiz isso porque durante os primeiros 10 anos de empresa eu não conseguia comprar no mercado nacional equipamento adequado para a remediação, no prazo acordado e com a qualidade que eu queria. Então, abri essa nova empresa não para inventar a roda de novo, ao contrário, para procurar no mercado na Alemanha com parceiros específicos, especializados para cada caso, o equipamento certo. Você pergunta agora, segunda parte da pergunta, hidrocarbonetos para combustíveis, por exemplo. É muito fácil remediar essas áreas em relação com outros casos. Quanto mais volátil o composto, melhor funciona uma extração de vapores ou um simples bombeamento. Eu acho que o mais aplicado no momento aqui no Brasil deve ser uma mistura entre extração de vapor e bombeamento. Sempre há possibilidade de remoção física, mas sempre é a última medida, porque é o mais caro e no final você só transfere o problema de uma área para outra. Então sempre tem que ser muito bem avaliado o que você aplica. Hoje em dia, o mais recente assim, seria aplicações térmicas, por exemplo, que você consegue remediar áreas contaminadas com hidrocarbonetos em prazo muito curto. Vou explicar assim, a análise de componentes voláteis em laboratório é feito num frasco que chama um vial, que chama headspace. Ele imagina que isso aqui é um frasco de vidro e ele é preenchido só na metade, tem um espaço vazio, que seria o headspace. Em cima ele é lacrado com um alicate, com um cerco, e então o contaminante está dentro da amostra, ou na água, ou no solo. Então esse frasco, para avaliar o que tem dentro dele, ele é colocado num gás cromatógrafo, aquecido com 30 graus por 10 minutos, que garante que todos os compostos voláteis saíram da amostra e ficam nesse espaço vazio. Depois você envia uma agulha aqui, suga o vapor e passa pela coluna do motógrafo. Essa técnica, na verdade, foi tomada como base dessas técnicas novas, térmicas. Você aquece todo o meio impactado até 95 graus e em cima da área saturada você instala um sistema de extração de vapor. Então você basicamente ferve todo o volume impactado e faz uma expresso, café expresso. e daí extrai, aplicando vácuo, os vapores da zona insaturada. Daí faz um tratamento, ou você, quando não é normalmente utilizado carvão ativado, você pode fazer uma incineração catalítica ou uma lavagem de gás, tem aí X números caros, menos caros, baratos, muito bons, menos ruins, e para eliminar esses compostos. Entendeu? Obrigado. Só fazer uma parte. No Instituto a gente tem uma garagem. Vocês estão ouvindo aí? Fica lá no Bom Retiro e tinha um tanque de gasolina. A gente teve que fazer uma remediação. Né? Então a gente teve que contratar um projeto. Só para vocês saberem, o geógrafo que trabalha lá, que é a chefe do núcleo de hidrogeologia, não pôde assumir esse projeto. Porque o CREA não permite. Nós tivemos que pegar um geólogo da seção de geologia geral para assinar esse projeto de descontaminação. Não pode assinar assim. Não sei, o CREA não deixou, é o que pediu
para um geólogo de outro núcleo assinar. Eu, no caso, também não posso assinar porque eu não tenho CREA. Isso é um problema de protecionismo no CREA, porque eu não me formei no Brasil. Então, fiz doutorado, mas isso não é suficiente para fazer a inscrição no CREA. Isso é muito problema. Mas geógrafo pode assinar. Geólogo, engenheiro ambiental, engenheiro civil não pode. Mas esses três eu tenho certeza que pode. O diretor ao lado do núcleo não pode assinar tomara que possa. Tem na lei do geólogo. Felipe, eu queria compartilhar uma experiência profissional, eu queria ouvir a opinião em trabalho no particular. Eu trabalhei 2 anos numa empresa como consultoria, trabalhei com cartório do ato de abastecimento urbano da Agência Nacional de Águas. E durante esse período, trabalhando efetivamente como geógrafo, na minha carteira eu fui assinado, eu assinava como analista ambiental. E eu achei isso o maior descaramento que o sistema promove, né? Porque a gente acaba tendo uma fatura muito mais baixa do que assinando como geógrafo, que na altura eu não tinha crédito, tinha tudo. E eu simplesmente fiquei só pelo projeto mesmo, ser fascinante, dá uma possibilidade bem interessante no meu currículo. Daí quando eu entrei no projeto do Rodoanel do Peixe do Norte, o projeto que eu entrei, eu vi que não valia o preço, sabe? E eu queria saber com que frequência que o sistema privado faz isso, se você tem alguma experiência propriamente, sua opinião sobre o assunto. A prática é realmente isso, pelo simples motivo de ter do CREA ditar assim, qual que é o salário mínimo para um engenheiro, geógrafo. Fato é que quando a pessoa entra, depois de se formar, ela não pode trabalhar produtivamente. Isso não acontece. Eu também faço isso. Com recém-formados, eu não contrato pela função de geólogo, de engenheiro, qualquer outra função que não seja regulamentada pelo CREA. Porque não dá, você não consegue vender o serviço. Agora, eu tenho agora, deixa eu pensar, tem 23 pessoas na firma, eu acho que tem 2 só que são mais ou menos recém-formados que trabalham nessa condição. Logo depois de 1 ano, 2 anos, no máximo, eu diria, quando eles podem trabalhar responsavelmente por um projeto, quando podem trabalhar produtivamente, muda o registro. Isso é muito comum. O que eu também não... Sempre é difícil quando uma empresa, você dirige uma empresa e ela está indo bem, ela está ao longo dos anos crescendo, você tem uma demanda pontual de projeto. Eu sempre penso muito em quando contratar. Existem muitas empresas que contratam sem carteira, não faço isso. Sem CSL, eu não faço. Tem muitas empresas que fazem projetos daí de, sei lá, 20 postos de gasolina. Daí eu tenho uma demanda pontual, eu preciso contratar 10 pessoas. Então eu vou no mercado, contrato. Depois desse projeto eu demito as pessoas. Nunca fiz isso. A minha política é um pouco diferente. Primeiro, eu não faço posto de gasolina. Muito pouco. Somente no interior, em São Paulo, jamais. Eu demiti até hoje 3 pessoas ao longo de 12 anos. Mas aí era caso de roubo e sei lá. Eu não gosto de ter uma alta flutuação. Então talvez não seja um bom exemplo para representar o mercado.
Mas também é muito difícil, se você, por exemplo, o salário mínimo agora para geólogo são 8 ou 9 salários mínimos, né? Nem sei, mas dá o quê? R$4.500, alguma coisa assim. Se você entrar nesse mercado, você tem vontade, você quer aprender, você entra no mercado, alguém te contrata com desde o início, com esse valor, e daí ele tem uma baixa de projetos, ele não tem a fatura que precisa, o faturamento que precisa, você não pode negociar seu salário. Então o chefe é obrigado a te demitir. Isso é o que eu penso sobre esse sistema que está totalmente errado. Então, ao invés de contratar muito, muitas pessoas pensam muito sobre a continuidade do negócio, para poder manter as pessoas. Muitas vezes eu acho que isso é contraprodutivo. Porque se tiver uma flexibilidade, tá bom, agora está indo super bem, eu posso pagar mais. Não tem problema. Todo mundo tem que ganhar. Mas quando está indo mal, você tem que demitir a pessoa. Isso está errado. E a pessoa às vezes nem quer ser demitida. Na maioria das vezes, preferiria, sei lá, 15% a menos do salário por um determinado tempo para ver como que é a evolução. Mas daí isso depende muito da boa índole da empresa, que nem sempre, preciso dizer, é o caso. É complicado. Na Secretaria do Meio Ambiente, eles criaram uma carreira que chama especialista ambiental. É recente, porque o Ministério Público, porque o Acre não tinha nenhum funcionário público na Secretaria do Meio Ambiente. Então, tiver contratado via CETESB, que é a empresa, e aí povoaram a secretaria com um monte de gente que não é funcionário público, isso não pode. Então, tiveram que demitir tudo e abrir o concurso, criaram rapidinho especialista ambiental. E no meu entender, foi para não forçar o salário do crédito. Só que isso gerou um problema gigantesco agora. Porque você tem nas agências ambientais, por exemplo, advogado, dentista. No IG tem uma dentista. Então chega um laudo para mim, vem um laudo lá da CETESB, que a CETESB pede, olha, dá para vocês fazerem um outro laudo em cima do nosso? Porque o nosso foi feito por um advogado. Quem entrou é qualquer nível superior. Então, e aí precisa ficar esperto, porque esse concurso para especialista deve ter de novo. Em algum momento vai precisar. Mesmo porque, acho que 300 procuraram, mais 150 já saíram. Já saíram, né? E não tem política O salarial. salário era menor, menor do que o mercado. É muito sofrido, então precisa ficar esperto. Nós lá de pesquisadores não podemos fazer isso, porque a gente não é geólogo, engenheiro, somos pesquisadores. Tem uma coisa ainda, a gente falou sobre salários, né? Renda. Falei agora do piso. Normalmente, na minha firma tem pouca flutuação. Então as pessoas continuam bastante tempo. Sempre explico na entrevista já que quem fica por muito tempo desenvolve tudo. Né? Inclusive a própria renda. A média agora eu acho que deve ser de salário que o pessoal ganha em torno de R$7.000. Essa deve ser a média. Surpresa também. A média com 4, 5 anos de experiência, né? Não é nada grátis. Só queria colocar isso, é importante saber. Quem trabalha 8 anos, 9 anos na área, tem essa experiência, desenvolveu o próprio conhecimento,
e, consequentemente, fica mais produtivo, mais. O melhor funcionário, o mais importante funcionário que eu tenho, ele tem o mesmo custo para a empresa que eu, por exemplo. Não quer dizer que ele ganha, né? Que tem os encargos e tudo, mas o custo, então, é o mesmo. Então, eu acho que é uma área muito interessante. E com perspectiva ainda. Meu sócio na Alemanha, temos uma certa vantagem nesse mercado também, que é o delay entre os acontecimentos. Querendo ou não, o que acontece na área ambiental no Brasil aconteceu lá há 10, 15 anos. Agora está diminuindo um pouco o tempo, porque o Brasil está muito acelerado pela atividade da CETESB. Que, aliás, é um órgão muito bom, eu acho muito bom. Então, a gente já sabe para onde que vai se desenvolver esse mercado. Agora estamos investigando áreas contaminadas, futuramente vai ser muito a demolição de antigas indústrias. No momento, o que acontece? Quando uma indústria é demolida no centro, em qualquer lugar da cidade, eles vão lá com a retroescavadeira, tiram tudo em 3 dias e levam embora. Para onde? O que material? O que é isso? E lá agora já não é mais assim há 7 anos. Então todo o material concreto é poroso. Então se ter o uso de líquidos que podem infiltrar no concreto, ele é um concreto contaminado. Então tem uma destinação específica. Cola, essas placas aqui em cima, muitas vezes contém amianto. Telhado, cola para esse piso. Ele contém PCBs para deixar a cola mole, para não quebrar, para não ficar duro. Enfim, é tudo muito minuciosamente avaliado. E nesse sentido, tem muito chão ainda no Brasil. Então, eu acho que estamos somente no início da atividade. Obrigado, Diego. Eu queria saber se alguma etapa da análise de áreas contaminadas na sua empresa é utilizado o sistema de informação geográfica, o GIS, e como que se dá aquilo? Eu esperava essa pergunta na geografia. Muito bom. A gente usava muito GIS, ArcGIS na época na Alemanha para formar banco de dados sobre projetos. Até o ano passado, os clientes no Brasil sempre acharam muito caro para pouco benefício. Isso está mudando agora. Eu implementei agora, por exemplo, um sistema que chama SADA, que é dos Estados Unidos, que é basicamente um GIS, um SID. E estou usando agora um outro sistema que chama Hydrogeological Analyst, HGA, Hydrogeological Analyst, da empresa Schlumberger, e para começar a usar isso. Mas isso só é possível quando o cliente aceita isso. Eu só posso usar o que o cliente aceita. É mercado. Nessa área vai ter demanda sim. E agora o Bruno, aluno da graduação do 3º ano. Bruno, pois não. Não sei exatamente para qual dos dois, mas se vocês acham que na hora de contratar um profissional, você tem opção entre, por exemplo, você falou de geólogo, geógrafo, engenheiro ambiental, tem um tipo de preconceito com geógrafo, tipo mais por tem uma forma mais de professor, uma coisa desse tipo. Você, apesar de você falar que gosta de geógrafo, mas uma visão mais externa, assim. Eu sou suspeito, mas eu sou geógrafo. Depende da rua, Bom, lá no Liceu, o que eu posso dizer
não contrata ninguém. A única pessoa que o único meio que a gente tem de optar por escolher por alguma formação são os estágios, né? A gente tem vários programas de estágio. Tem o Fundap, eu não conheci, vocês fazem um concurso lá. Então, o orientador do estágio, ele fala de onde que ele quer que venha. Então, os estagiários do IG são 96% da geografia. Então, o pessoal quer ser estagiário da geografia. Os geólogos. Eu, na minha interpretação, é porque é polivalente. Então, o cara vai lá na hidrogeologia, o cara consegue trabalhar com os mapas bem, né, consegue entender de direito e tal. Vai na geologia ambiental também, sabe usar mapas, entende de direito, entende de clima, sabe limitar uma bacia, uma bacia. No meu entendimento, para mim, eu peço geólogo, né? Nas minhas vagas são geólogos. Você vai para estagiário, Não, olha, ainda não tem. Vai ter o seguinte, ainda não tem. Porque a gente está, digamos assim, nós estamos irregular com uma série, depois das leis dos estágios de 2008, do lá. Então o nosso Fundap está regular, então se você entra pela Fundap está beleza, resolvido. O nosso PIB, que não está muito resolvido, a gente tem iniciação científica, mas a gente vai meio assim, sabendo que está meio irregular. E a gente não aprovou ainda, que é pesquisador visitante, pesquisador associado, tal, por conta disso. Tá? Então, vai ter, em breve a gente vai abrir para poder ficar lá. Eu quero fazer um negócio no laboratório. A gente tem um laboratório lá de análise sedimentológica. Quero fazer uma parte da minha tese lá. Pode ir, você fica como pesquisador associado, pesquisador visitante e tal. Tem uma aluna da Bianca que está assim. Isso é tudo por baixo do pano, porque da forma como a lei é, a gente não pode. Mas, não, tudo bem. Assim, tá formal, tá em processo, tudo, você entende? Mas a gente não tem seguro para ela, que é obrigado. Então, é nesse sentido que a gente está ligado. É por isso que a gente não implementou ainda o nível já depois de formado, né? Depois de graduado. Na minha opinião, esse preconceito se deve um pouquinho a, Ricardo aqui talvez falando, se deve um pouquinho à falta de direcionamento ao mercado de trabalho dentro da graduação. Como o Gustavo disse, o geógrafo sabe de tudo um pouco. A gente discutia isso na Alemanha também, mas o que é geografia? Tem um dos nossos professores, ele é um geomorfólogo muito conhecido no mundo, e ele falava assim, a geografia é o que um geógrafo faz. Certo? E acho que é um pouco de falta de se vender com convicção também. Eu adoraria contratar geógrafo no mercado, o mercado, assim, as outras empresas que eu conheço, acho que não é muito legal. Mas normalmente não contratam porque tem muitos engenheiros ambientais disponíveis, geólogo vai muito na indústria de petróleo, então são poucos que ficam na área ambiental, mas eles têm já essa bagagem a partir da graduação. Isso, infelizmente, não é o caso na geografia. Está mudando um pouco, mudando a opinião, desde a nossa época para cá, sabe por quê? Eu tenho visto, não por uma decisão interna, por uma demanda externa. Então, os alunos estão vendo que existe mercado para eles trabalharem,
que trabalhar não é pecado, não é se vender ao sistema, é se sustentar com o que sabe fazer. Então, está havendo uma demanda maior por geógrafo. Se você, por exemplo, numa sala de 7º semestre, como eu dou aula de técnica de campo no laboratório, quem faz estágio em algum lugar? Aí muitos geógrafos, né? E em muitos lugares. E é bem diferente da minha época de graduação, que praticamente não existia nenhuma possibilidade de estágio e de exercer a profissão que não dentro do magistério, na minha época de graduação. Então, aos poucos, as coisas estão mudando, mais por uma demanda externa do que por decisão interna. Então, o caminho é esse, né? E se tiver possibilidade de fazer isso, faz tempo que eu estou pensando nisso, em introduzir esse tema um pouco melhor na geografia, porque, enfim, eu fiz o meu doutorado aqui na USP, na geografia, eu gostaria de ajudar um pouquinho nisso. Se houver possibilidade e interesse em fazer algum curso durante a graduação, eu me coloco à disposição para fazer, sei lá, dois, três eventos de 2 horas cada, ou algo assim. Nós estamos... Porque hoje foi muito por cima, né? Olha, então eu já posso fazer o seguinte. Na nossa programação, eu não sei se vocês receberam a programação do workshop mensal, nós vamos introduzir curso de inverno. E curso de verão todo, eu estou falando no nível da pós, eu só posso responder pela pós-graduação em Geografia Física em inverno. Tem os 2 programas aqui, né? E nós estamos definindo, justamente pensando num tema para um curso de inverno, ou seja, dado em junho. Em junho, tirando um evento aqui, um ali, é um mês meio assim. Então a gente pode voltar a conversar sobre isso. Você poderia nos dar alguma indicação de qual seria a estrutura de um curso que poderia ajudar os alunos a se inserirem profissionalmente de uma forma mais fácil, porque eles devem prestar atenção mais, porque, enfim, eu aguardaria uma proposta de uma estrutura, assim. Depois a gente conversaria como adaptar essa estrutura para o perfil atual. E eu estou mais atualizado que você em relação ao perfil. Certo? Podemos pensar nisso. Eu ia fazer uma pergunta para os dois, mas você já respondeu. A minha pergunta, eu faria para os dois, o que é que você sugeriria? Sempre tem muitas sugestões, né? Quando eu pergunto para os egressos, por e-mail, nossa, eles falam tudo que eles querem falar, um monte de sugestões. Mas assim, para resumir, né, e para não gastar muito tempo